Olá pessoal, aqui é o Bruno Castro. Vamos falar desses três métodos tradicionais para lidar com circunstâncias difíceis, que são métodos do budismo, e eles constam no livro. Estou usando como base o livro como Quando Tudo Se Desfaz, Orientação para Tempos Difíceis. Então aí o primeiro é parar de lutar. O parar de lutar, a própria prática de meditação zazen, a meditação zazen é aquela que os monges e os praticantes de meditação eles praticam sentado, né, com as pernas cruzadas em posição de flor de lótus, com uma mão sobre a palma da mão da outra. Então, essa posição ela já adota um, um, um ato de observador sereno, onde a pessoa ela tira ali daquele momento o desejo dela ter controle das coisas. Normalmente a gente quer ter controle de tudo, né? Claro que há coisas os quais nós podemos ter controle, mas há outras que não. A velhice, a doença, a, a morte, entre outras coisas. Mas há outras que nós podemos ter controle sim, e nisso, nas quais a gente pode intervir, tudo bem, mas tem outras que não. Muitas coisas a gente não pode ter controle. O nascer de um dia, o pôr do sol, sobre essas coisas a gente não pode controlar. Então, dentro dessas coisas, a gente para de lutar, que são as situações da vida com as quais a gente não tem como mexer. E a consciência verdadeira é aquela que não faz resistência ao que é. A consciência verdadeira, ela é incorrupta e livre de conceitos. É uma atitude isenta de julgamentos. Quando a gente vê tudo surgir com uma atitude isenta de qualquer tipo de julgamento. A essência mais profunda da nossa mente, ela é imparcial. É bom lembrar que a nossa prática de meditação, a nossa prática de vida mesmo, ela não se destina a atingir algo. Não se relaciona com vencer ou perder, mas sim parar de lutar e relaxar naquilo que é. Quando falo é do verbo ser, aquilo que é. Ou seja, a gente nasce, cresce, vive, envelhece, morre. A gente não tem como lutar contra isso. Isso é o que estamos fazendo quando sentamos para meditar, como eu falei anteriormente. E essa atitude se estende para o resto da nossa vida. Já o segundo método, usar o veneno como remédio. Nós podemos usar as situações difíceis, né? Ou seja, o veneno como um combustível para o nosso despertar, para a gente alcançar sabedoria, ou seja, o antídoto. Então nós temos os três venenos que o budismo costuma citar. Esses três venenos, claro que tem outros, mas ele cita geralmente três, que são a paixão, né, que inclui o anseio e o vício, a agressividade, que inclui a negação ou a tendência a fechar-se e afastar-se, e a ignorância também. Normalmente, quando pensamos nesses três venenos como algo ruim, algo a ser evitado, né? Normalmente a gente pensa assim, né? Nesses três venenos como algo ruim e que deve ser evitado, mas eles fazem parte de nós, né? Nesse caso, não é a atitude correta a gente evitar esses sentimentos, a gente aceita, porque isso está relacionado à nossa condição humana. Então, quando surge o sofrimento, ou seja, o sofrimento é quando nós estamos com algum desses venenos mentais.
Então a gente pode parar de remoer a história, a gente começa a inspirar, aceitar e inspirar, não apenas a raiva, o ressentimento, a solidão que possamos estar sentindo, mas o sofrimento idêntico de outros que neste exato momento estão também sentindo ódio, amargura ou isolamento. Ou seja, nós inspiramos por todos os demais, por todas as pessoas, e não só por nós. Esse veneno não é simplesmente nosso infortúnio pessoal, nossa própria culpa, imperfeição ou vergonha. Ele faz parte da nossa condição humana. Representa nosso parentesco com todos os seres vivos. O material necessário para entendermos o que quer dizer colocar-se no lugar de alguém. Então, nós inspiramos esses sentimentos, fazemos essa inspiração com a intenção de que todos possamos estar livres desse tipo de sofrimento. Então nós inspiramos exalando uma sensação de espaço amplo, de ventilação e frescor. Fazemos isso com o desejo de que todos possamos relaxar e experimentar a mais profunda essência da mente. O terceiro método, ver tudo que surge com sabedoria iluminada. Bem, no Tibete, os campos mortuários eram o que a gente chama aqui no Ocidente de cemitério, né? Mas não tão agradáveis quanto os nossos. Os corpos, eles não ficavam lá sobre um lindo gramado regular, com lápides brancas, trabalhadas, com anjos e palavras bonitas. No Tibete, o chão congela. E por isso, quando as pessoas morriam, os seus corpos eram retalhados e levados para esses campos. Antigamente era assim, já não é mais. Eu tenho certeza de que esses locais não cheiravam muito bem e deviam oferecer uma visão alarmante. Havia olhos, cabelos, ossos e outras partes do corpo espalhados por todo lado. Em um livro sobre o Tibete, vi uma fotografia de pessoas trazendo um cadáver para um desses campos. Então eles sentados em círculos, as pessoas sentadas em círculos, abutres que pareciam ter tamanho de uma criança de 2 anos, simplesmente esperavam sua chegada. Talvez o que esteja mais próximo de um campo mortuário em nosso mundo hoje em dia não seja um cemitério, mas um pronto-socorro de um hospital. Essa imagem ela poderia servir como base para o nosso trabalho, já que este se fundamenta em alguma honestidade diante do funcionamento do reino humano. Há cheiros, há sangue, tudo é muito imprevisível, mas ao mesmo tempo há uma sabedoria que se auto-irradia, um bom alimento que nutre, que é puro e benéfico. Então fica aí o ensinamento. A gente pode voltar a repetir. Espero que tenha ficado bom, compreensível e que tenha ajudado de fato. Um grande abraço a todos e namastê.